Esse vídeo é a parte 2 da nossa criação de uma planilha completa, não só financeira, mas também orçamentária para controle de gastos pessoais. Então, se você não viu o vídeo anterior, volta lá. Se você já viu, a gente continua aqui. Então, vamos lá para o vídeo. Pronto, a gente já passou por essas 3 abas: base, fluxo de caixa, saldo de caixa, e agora a gente vai criar a nossa tabelinha, nosso lançamento dos dados de dívidas. E novamente eu vou seguir aquele mesmo padrão e vou copiar quais são os campos que a gente vai precisar para a gente ganhar tempo. Já vou copiar aqui os campos que a gente vai usar. Deixa eu aumentar o espaço aqui. Vou colocar aqui um Ctrl N, centralizar. Ok. Então a gente vai precisar, logicamente, das datas de vencimento, né? Eu quero fazer um planejamento para frente, então tenho que saber as datas de vencimento para saber quando é que vai sair dinheiro, quando é que eu vou ter que pagar essas minhas dívidas. E aí o valor, a data de vencimento eu vou lançar, o valor eu vou lançar, a descrição, qual foi o gasto, eu vou lançar, e aí para saber qual é o cartão, eu vou fazer novamente aquele mesmo processo. Eu vou lá em dados, vou em validação de dados, vou selecionar uma lista e essa lista está aqui na minha aba base. Então eu estou já acelerando porque isso a gente já fez no vídeo anterior. E aí eu vou listar os meus cartões, nesse exemplo eu só tenho 3, e vou dar o OK. Mesma coisa eu vou fazer com categorias novamente. Sendo que aqui, ó, em categorias, aqui eu não vou listar, eu estou falando de dívidas aqui, então eu não vou listar saldo inicial, vai ficar fora, transferência vai ficar fora, salário bruto, desconto vai ficar fora. Eu só quero aqui, ó, as minhas despesas, as categorias de despesas. Outras categorias eu não preciso. Então, OK. E agora eu vou para a parcela. A parcela, se eu for dividir em uma parcela, eu coloco aqui 1, 2, 3, 4, 5, quantas forem. Só o número da minha parcela para eu me controlar. E essa da situação, eu não vou usar ela aqui não. Vamos simplificar. Vamos ficar somente com esses campos aqui, tá? Então, vamos de novo selecionar nossa tabela e vamos novamente aqui, ó, página inicial, formatar como tabela. Vou selecionar aqui a minha tabela, tem cabeçalhos, OK, a gente já fez isso na aula anterior, tô só repetindo. Pronto. E agora eu vou fazer o seguinte, agora eu vou fazer alguns lançamentos, vou copiar e colar aqui alguns lançamentos de dívidas que eu fiz com o cartão de crédito, tá? Para a gente ganhar tempo eu vou copiar de uma outra tabelinha que eu tenho aqui e vou só colar aqui dentro. Olha só, então no dia, eu comprei em qualquer dia, imagina no nosso exemplo a gente está em janeiro, né? A gente está em janeiro de 2023 é o nosso exemplo. Comprei lá um tênis, tá? Compra de tênis, e eu estou pagando uma parcela, na verdade 1, 2, 3, 4, 5, 6 parcelas de R$ 45,90. Então eu vou lançar as parcelas que vencem no dia 5 de fevereiro, 5 de março, 5 de abril, 5 de abril, 5 de junho, 5 de julho. Então, basicamente, o lançamento que eu preciso fazer aqui vai ser as datas de vencimento de todas as minhas parcelas. O mesmo valor, né? Se o parcelamento normalmente é o mesmo valor em cada parcela. A descrição, o cartão que eu vou usar. Nesse caso aqui, ó, eu perdi o meu... Por que eu perdi a minha listinha, né? Eu perdi a listinha porque eu copiei. Os valores. Deixa eu fazer o seguinte. Eu copiei os valores de uma outra tabela e colei aqui dentro. Quando eu colei aqui dentro, eu perdi a minha setinha, aquela setinha que eu tinha criado. Mas não tem problema. Então, você entendeu. Quando você for lançar isso aqui, vai ter a setinha aqui para você escolher qual é o cartão que você vai utilizar. A categoria, diversos. Nesse caso aqui, ó, nesse segundo exemplo, aqui já foi uma outra compra, a compra de um curso online, onde eu estou pagando R$ 13,90 em 10 parcelas. Categoria educação, e por último, essa compra aqui, aliás, foi em 12 vezes, né? Foi em 12 vezes, essa compra aqui foi no Visa, e eu fiz uma outra compra em 3 vezes no Master, com as datas aqui, o valor da parcela, como você, creio que já deva ter entendido. Então essa aqui é a nossa base de dados de lançamentos de compras no cartão. É importante, tá? O que você comprou no cartão, é óbvio que você só vai lançar aqui nas dívidas, você não vai lançar aqui no fluxo de caixa. O fluxo de caixa é aquilo que efetivamente você recebeu
ou pagou. Então, você comprou no cartão, você ainda não pagou. Se não saiu do caixa, você não vai lançar aqui no fluxo de caixa. Tudo que você comprou com base em dívida, você vai lançar aqui. Eu estou usando o exemplo de cartão, mas poderia ser um CDC, poderia ser um empréstimo, alguma coisa que você vai pagar ao longo do tempo. Quando é um empréstimo de longo prazo, um financiamento imobiliário, financiamento de um carro, é um negócio muito longo, então eu aconselho que você não use aqui nessa tabelinha de dívidas não. Aí, nesse caso, você já vai lançar no seu orçamento como sendo uma dívida comum mês a mês, né? Como se fosse uma dívida perene. Então, e quando a gente for fazer o orçamento, a gente vai ver isso aqui. Então, as dívidas de longo prazo você não lança aqui, você vai lançar lá no orçamento como uma despesa mensal, perfeito? Aí agora a gente vai fazer o nosso resumo de dívidas. Para fazer o resumo das dívidas, com base nosso relatório de dívidas com base nessa tabelinha aqui, é ainda mais simples do que a gente fez com o saldo de caixa, né? Aqui a gente usou algumas formulinhas para fazer o resumo das dívidas, vai ser ainda mais fácil. Eu vou simplesmente clicar em qualquer lugar dentro da minha tabela. Antes disso, eu tenho que dar um nome a essa tabela, né? Eu clico em qualquer lugar aqui dentro, vou aqui em cima em Design de Tabela e vou dar um nome. E, logicamente, eu vou chamá-la de dívidas, sem acento. Dívidas. Pronto. E vou fazer o seguinte, como eu já estou clicado dentro da tabela, eu vou aproveitar e aqui em cima mesmo, ó, eu vou resumir com tabela dinâmica. Eu também poderia ter vindo aqui em inserir tabela dinâmica. Ou aqui em design de tabela, vou logo em resumir com tabela dinâmica. Aí ele vai perguntar, ó, ele já vai dizer que eu estou selecionando a tabela dívidas para poder criar a minha tabela dinâmica em cima da tabela dívidas. Exatamente isso que eu quero. E aí ele pergunta se eu quero colocar a nova tabela dinâmica numa nova planilha ou numa planilha já existente. Eu quero uma nova. Então eu vou clicar em OK e ele vai abrir para mim, ó, uma planilha nova, planilha 11. Então, na verdade, eu tinha criado essa planilha aqui, ó, de resumo de dívidas. Na verdade, eu não vou precisar dela não. Deixa eu excluir ela aqui. E essa nova que foi criada, vou trazer para cá. E ela sim eu vou chamar de resumo de dívidas. Pronto. E eu vou criar minha tabela dinâmica para resumir minhas dívidas. O que é que eu vou fazer? Aqui nas minhas linhas, eu vou arrastar para cá o campo de cartão. Vou puxar aqui cartão. Tá? Ele vai puxar para mim, ó, Master e Visa, que são os cartões que atualmente nos quais eu tenho dívida. Vou puxar aqui para o campo de valores. O que é que eu puxo para o campo de valores? Exatamente, os valores. Vou puxar o valor aqui. Só que eu quero que isso aqui seja detalhado por data. Então, eu vou pegar aqui a coluna de... Ele está puxando uma coluna a mais aqui para... Não sei porquê. Talvez lá na minha... Ok. É porque quando eu copiei os dados da minha planilha aqui, da minha cola, e eu puxei para cá, ele tinha uma coluna a mais. Essa coluna aqui era para você dizer se o valor está a pagar ou pago. Ela não é fundamental não, então vou excluir ela aqui. Então deixa eu voltar aqui para o meu resumo de dívidas, e eu tenho que ir aqui em cima em dados e atualizar, que é para poder a minha tabela dinâmica incorporar as alterações que eu fiz. Vou dar aqui em atualizar, tá vendo? Já sumiu aqui aquela coluna adicional. Pronto, e agora aqui no campo de colunas, eu vou puxar minha data de vencimento para cá para dentro. Pronto, e agora eu tenho um relatório. Deixa eu formatar, vou formatar esses números aqui. Tem gente que para formatar isso, vai aqui em cima e formata os números, né, a cor, o tamanho, do jeito que faz com qualquer tabela, mas isso é uma tabela dinâmica. Para você formatar os números aqui, não é aqui em cima que você faz, é aqui, ó. Você vem aqui, você vem aqui em valor, configuração do campo de valor, formato do número, aí sim, aí eu vou lá em personalizado, que é o formato que eu já estava utilizando, vou trocar esse menos pelos parênteses, ok, pronto. Então, olha só o que aconteceu aqui. Agora eu tenho o meu relatório de dívidas, e se eu clicar nas minhas setinhas, eu posso... Ficou muito granulado, né? Eu não quero dividir isso aqui por trimestre, não. Então, eu vou aqui, ó, na tabela de colunas, eu quero por meses, né? A data de vencimento realmente não me interessa. Então, deixa eu tirar aqui, vou deixar somente o mês, vou tirar trimestre, vou arrastar para fora, vou deixar somente anos e meses. Ficou melhor para visualizar, tá vendo? Então, agora eu tenho a minha dívida no Master, no Visa, e tenho o total por mês. Se eu quiser detalhar isso aqui ainda mais, e olha só, também eu tenho aqui, ó, o total de 2003. Se a minha dívida passar para 2024, eu abro aqui, e aí ele vai me dar
Nesse caso, só tenho dívida até janeiro de 2024. E ele vai me dar o total de 24 e o total geral das minhas dívidas. Tudo que eu preciso para gerenciar minhas dívidas está aqui. Aí, se eu quiser, aí aquilo que a gente estava falando antes, né? John, e se você quiser destrinchar o seu gasto do cartão de crédito por categoria? Problema nenhum. Eu venho aqui, ó, eu tenho minha categoria aqui. Então, eu pego minha categoria e arrasto para baixo das linhas, abaixo do campo de cartão. Ó. Pronto. Agora, a minha tabela não só me dá a divisão por cartão, mas também por categoria. Nesse caso aqui eu só tenho poucas categorias, mas se eu tivesse muitas, elas apareceriam aqui também, beleza? Então, assim, a parte do resumo das dívidas está criado, simples, rápido e eficiente. Então, agora, antes de a gente passar para a parte do orçamento, eu vou pedir para você deixar o seu like, se inscrever no nosso canal, ativar o sininho e deixar um comentário aqui embaixo. Dúvidas, críticas, perguntas, deixa aqui embaixo, ajuda bastante a gente aí a desenvolver o nosso canal. A gente se encontra no próximo vídeo.